O que a gente ganha com isso, com uma boa experiência? Tem pesquisas que apontam aí que 86% dos consumidores, eles aceitam pagar mais caro por uma empresa, um serviço que oferece uma boa experiência. Por outro lado, 58% das pessoas que têm uma experiência ruim, uma experiência negativa com alguma empresa, elas não voltam a fazer negócio com aquela empresa. Experiência do cliente, sucesso do cliente, business experience. Na era da experiência, essas terminologias carregadas de ações, metodologias e indicadores vêm como uma onda e já invadem o mercado de tecnologia e varejo, por exemplo. No entanto, Customer Experience encontra um terreno ainda um pouco explorado no segmento industrial, construção, infraestrutura ou até em consultorias direcionadas a este mercado. A Verum Partners, como parceira de verdade de seus clientes, não poderia deixar de olhar com atenção para esse tema. Afinal, o cliente aqui é a razão de tudo, o coração da nossa organização. Para entendermos um pouco mais sobre esses conceitos e como se dá a construção da experiência de nossos clientes, vamos conversar com a Sabrina Dummer, Head de CX na Verum Partners, que é quem cuida com tanto carinho de um dos nossos ativos mais importantes aqui, os nossos clientes. Eu sou Henrique Takemoto, sócio-diretor na Verum Partners, e hoje sou eu que vou convidar a Sabrina para uma conversa através de mais um Verumcast. Bem-vinda, Sabrina. Como é que você tá? Obrigada, Henrique. Que diferente estar aqui do outro lado. Agora é minha vez de te entrevistar, de ver aí o que você tem feito, coisas interessantes sobre Customer Experience. O pessoal já deve ter se acostumado, né, de te ouvir, de te ver apresentando, não só o Verumcast, mas outros eventos também aqui da Verum. E acredito que a galera esteja curiosa para conhecer mais sobre a Sabrina, né? Quem é a famosa Sabrina Dummer que puxa os nossos eventos. Então, Sabrina, se puder compartilhar um pouco com a galera aí, com o pessoal sobre você, contar mais um pouco, eu acho que seria uma boa forma de a gente começar. Bacana, com prazer, Henrique. Confesso que tem um nervosismozinho de estar aqui desse outro lado. Normalmente eu atuo como facilitadora. Como vocês sabem, eu sou Sabrina Dummer. Eu sou gaúcha, mas já morei em muitos lugares. Acho que isso a gente tem em comum. Nasci no Rio Grande do Sul, já morei em Fortaleza, no Ceará. Já morei em Campinas, onde fiz minha faculdade, em Curitiba, no Rio de Janeiro, São Paulo. Também já fiz muito trabalho voluntário, então eu também já morei em alguns lugares fora do país. Eu morei na Argentina, fiz um trabalho por um tempo no Paraguai. Morei um ano no Senegal, em Dakar, no Senegal, na África. Morei na Ilha de Malta, no Mediterrâneo. Então, tenho aí uma experiência vasta com viagens e falando em trabalho voluntário. Por fim, até que a pandemia impedisse o trabalho de continuar por algum tempo, eu fui professora voluntária de refugiados no Brasil. Então, esse é um pouquinho da minha história, mas eu também sou amante de bons vinhos, bons charutos e uma boa gastronomia. Acho que tudo isso faz parte do que eu tenho como experiência, talvez se conecta com o que eu escolhi aí de carreira e o que eu faço na vida por vocação. Muito bom. Engraçado que você usou muito a palavra experiência, né? Então, experiência faz parte da sua vida, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E é o que a gente vai conversar sobre aqui hoje, né? Então, para até começar pelo início, né? Vamos trazer aqui para o pessoal, antes de falar também sobre a experiência do cliente na Verum, né? Explica para o pessoal o que é Customer Experience, né? A experiência do cliente. A tão famosa pergunta, né? Mas eu vou começar fazendo uma conexão aí. Eu trouxe para vocês que sou amante de bons vinhos, e aí a gente pergunta sempre, né? Qual é o melhor vinho? O que torna um vinho, o que faz um vinho ser o melhor?
E a resposta que você vai ter, inclusive, dos maiores especialistas, normalmente é, tem muitos vinhos ótimos, mas o que eu gosto é aquele que eu bebi na minha viagem para Itália, perto do monte, a temperatura estava não sei das quantas, a lareira estava ligada e eu estava com não sei quem, né? O que faz uma comida ser a melhor comida? A gente frequenta hoje, inclusive, ótimos restaurantes. A gente tem aí os Guide Michelin, as estrelas e essas coisas. E normalmente, quando você perguntar para alguém qual a sua comida favorita, não vai ser. Ninguém cita um desses grandes restaurantes. Não porque a comida deles em si não seja a melhor, mas porque a casa da avó, a comida da mãe, tem experiências que mexem com os nossos sentidos. E experiência é isso, né? Experiência é o conhecimento através dos sentidos. No dicionário a gente encontra experiência dessa maneira. Então a gente gosta mais da comida da mãe, da casa da avó, porque junto com isso tem o cheiro, tem a lembrança do cachorrinho brincando, tem a risada de alguém que já se foi, tem lembranças, a gente carrega tudo isso. E aí vem a pergunta, o que faz uma empresa ser a melhor? Nós continuamos sendo pessoas, né? Quem decide, quem contrata nas empresas também são pessoas. E essa questão de conhecer com os sentidos, de dar preferência ao que mexe com os nossos sentidos, isso também se replica num ambiente empresarial, né? E aí, quando a gente fala de sentidos, podem ser sentidos bons ou sentidos ruins. Então, Customer Experience é uma área que olha para o que o cliente está sentindo, que ele está vivenciando ao longo de todo o contato que ele tem com a empresa. Desde o conhecimento, quando ele toma conhecimento daquela empresa, seja numa propaganda, numa pesquisa na internet, até a proposta, até fechamento de proposta, o início dos trabalhos e todo o desenrolar dessa parceria, desse relacionamento. Esses sentimentos, como eu disse, podem ser ruins ou bons. Então, o que a gente olha, né, para voltando à pergunta, que faz uma empresa ser melhor? Da mesma maneira o cliente, quando vai contratar, ele tem insegurança. Será que essa empresa é mesmo capaz de resolver o meu problema? Ele tem medo, porque ele é cobrado por lideranças, por chefes, por acionistas. Então, ele se sente inseguro, ele pensa na questão do tempo, né? Será que vai atender no tempo que eu preciso? Será que vai me dar muito trabalho? Então, a gente começa a eliminar todos os sentimentos ruins, todos os sentidos ruins que podem ter ao longo desse tempo. E aí, quando já não há mais, quando a gente corrigiu todos esses gaps, pensou em como o cliente pode reagir em cada etapa, no contato com a empresa, aí a gente pensa, tá, e como é que eu posso gerar, então, bons sentimentos? Como é que eu posso explorar os bons sentidos? Então, eu posso olhar para como é que o meu resultado vai ser bom o suficiente para essa pessoa que está me contratando poder ser melhor vista na empresa, ganhar visibilidade. Ou eu vou dar algum conhecimento novo, ela vai ter contato com alguma coisa que ela não conhecia, isso também enriquece, isso também é mexer com um dos sentidos. Ou eu vou trazer praticidade à vida dela, né? Hoje em dia a gente quer tanto praticidade, a gente gosta de tudo que é fácil. Enfim, então é uma área, por assim dizer, estruturada. Eu estou respondendo de um jeito bem menos técnico, porque eu acho que a gente vem nessa pegada de desmistificar coisas complexas, né? O que a gente ganha com isso, com uma boa experiência? Tem pesquisas que apontam aí que 86% dos consumidores, eles aceitam pagar mais caro por uma empresa, um serviço que oferece uma boa experiência. Por outro lado, 58% das pessoas que têm uma experiência ruim, uma experiência negativa com alguma empresa, elas não voltam a fazer negócio com aquela empresa. Então, assim, a probabilidade de crescimento, não vai ter nenhum concorrente nos ouvindo não, né, Henrique? Que eu tô deixando segredinhos aqui. Mas os resultados, inclusive financeiros, são muito grandes quando a gente olha com carinho, com atenção aí para esses dados. Olha, não sei se eles estão ouvindo a gente ou vendo a gente,
Mas se eu tivesse lá, eu estaria muito atento à questão de experiência do cliente. De verdade, eu acredito que experiência é muito esse sentimento que você proporciona, e sentimento é muito intangível, né? Você precisa movimentar um monte de variáveis incontroláveis, muitas vezes, para que você proporcione a possibilidade do cliente sentir uma experiência. Por mais que aquela experiência não seja gerenciável por nós, né? Nós fazemos de tudo para o cliente sentir que ele está tendo uma boa experiência nessas diferentes vertentes que você trouxe, às vezes é agilidade, às vezes é excelência técnica, às vezes é realmente você estar junto dele, né, naqueles momentos difíceis, enfim. E trazendo para a nossa realidade de projetos, construção, infraestrutura, que é um setor tradicionalmente formado por profissionais que têm muitos anos de vivência, é um setor muito tradicional de fato. A comunicação nesse tipo de trabalho, de projetos, né, sempre foi uma dor. Estudos também apontam há muitos e muitos anos que a comunicação, alinhamento de expectativas eram as principais causas de problemas, seja em projetos, seja em operações. Aí, Sabrina, passa para a gente qual que é a relevância de Customer Experience nesse contexto, para o pessoal ter essa visão talvez mais próxima da realidade das pessoas que estão escutando, mas mesmo quem não seja, também consiga ter um pouco mais de visão sobre isso. Essa pergunta é um pouquinho mais difícil de responder, então, e que a gente já está segmentando, a gente já está olhando para um nicho. Não vou entrar no aspecto da relevância sobre os benefícios, porque acho que já toquei um pouquinho nesse ponto e tem ainda mais para frente algumas coisas nesse sentido para a gente conversar, mas falando em relevância sobre a perspectiva do cliente, qual é a importância para o cliente que ter uma área como essa oferece, sem dúvida alguma, repousa sobre, você citou essa palavra na tua pergunta, o alinhamento das expectativas. Porque nesses cenários, nesses projetos, uma grande, né, uma empresa extremamente grande, como os clientes que a gente tem hoje, nos contratam para um grande projeto. Junto com a gente, eles contratam vários outros parceiros, né? Quem vai fazer a parte da engenharia, da construção, da montagem, de outros processos que tem envolvidos, outras consultorias, inclusive. Então, normalmente, a gente tem uma empresa muito grande, departamentalizada, cheia de áreas, e as áreas têm interesses, urgências, necessidades e processos diferentes. As empresas que estão envolvidas estão lá também com objetivos diferentes, exercendo funções diferentes e precisam de tempos diferentes. Falando especificamente da Verum, quando a Verum entra nesse cenário, na maioria das vezes, é para orquestrar esse quadro todo, né? Então, a gente acaba influenciando demais cada uma das outras áreas. Se eu olhar unicamente para a expectativa de quem me contratou, né, que foi o que a gente citou aqui da questão do alinhamento da expectativa. Se eu olhar unicamente para a expectativa de quem me contratou, eu posso prejudicar o andamento e o trabalho de demais envolvidos nesse projeto. Quando isso acontece, por um determinado momento, eu posso até estar agradando o meu cliente. Então, eu entendi a expectativa dele, eu estou cumprindo a expectativa dele. Mas no longo prazo, isso vai gerar mais transtorno, vai trazer mais problema, vai deixar insustentável. Ter um departamento de Customer Experience, ter uma área olhando para a experiência do cliente, é uma área que vai conseguir, de algum ângulo não envolvido nessa história, entender o que é mais relevante para todos, unificar essas expectativas, né? Tentar criar, e esse ao mesmo tempo que é um ponto mais relevante da nossa atuação, talvez seja também o maior desafio, é criar uma expectativa única de trabalho, eliminando todos os ruídos e gargalos dessa jornada, para que a gente consiga, ao entregar um bom resultado, ao entregar uma boa experiência para quem nos contratou, a gente consiga influenciar positivamente todo o ecossistema para a experiência como um todo ser boa, né?
Muito bom. E aí, né, Sabrina, como você bem disse, por um lado, né, é um mundo de oportunidades, por outro lado, é um desafio enorme, né, mediante o cenário que a gente comentou anteriormente, versus um ambiente, né, um setor, um ecossistema que não tem tanta familiaridade com Customer Experience, né? Então, a gente vem percebendo no nosso dia a dia que os próprios clientes, eles ainda, né, não estão acostumados a ter, por exemplo, uma Sabrina Dummer ligando para eles e perguntando, né, como é que estão as coisas, o que está dando certo, o que não está dando certo. E, obviamente, que aqui na Verum, o fato de nós sermos agentes de transformação, de fato, a gente precisa ser otimista. A gente precisa olhar o copo sempre meio cheio, né? Mas os desafios, eles continuam e vão continuar existindo ao longo da nossa jornada. Mas pegando a palavra desafio e trazendo para esse contexto, né, de customer experience, dentro de um setor ainda pouco maduro para esse tema. Na sua visão, o que seriam os maiores desafios que você destacaria para que a gente já gerasse esse senso de curiosidade, né, e que, obviamente, a gente conseguisse ajudar também o pessoal que está nos escutando para estarem já, eventualmente, pensando sobre isso? Pois bem, Henrique, como você falou, né, a nossa atuação, ela vem muito no sentido de transformação. Para transformar, a gente primeiro bagunça, a gente primeiro mexe, para depois conseguir arrumar, para depois ver a coisa bonita, né? A gente tem que mexer com processos, né? Então, a pessoa... Alguém que já estava acostumado a fazer sempre assim, que já tinha a ordem daquilo, que já sabia onde alocar as informações, ela tem que passar a se habituar a fazer de outro jeito, por exemplo. E isso primeiro causa um rebuliço. Mostrar os benefícios do porquê esse rebuliço é necessário, do porquê que a gente precisa fazer essa bagunça para depois ver o cenário arrumado, eu acho que é o maior desafio, assim, sem dúvida. Como é que a gente entrega para o cliente, mostra para ele o valor, como é que a gente aporta valor quando a gente está, num primeiro momento, parece que dificultando a vida dele, assim. Isso acontece com diversas das nossas soluções, com diversos dos nossos cenários. A gente propõe coisas inovadoras, e esse é um dos valores da Verum, né? Então, a gente vem para inovar, a gente vem para transformar, mas inovar, transformar, crescer dói. E aí, em meio à dor, eu preciso mostrar para o cliente que aquilo tem um valor, que aquela dor será boa para ele. E isso é um desafio, né, em qualquer processo, assim. Agora, pensando isso naquele cenário que eu trouxe na pergunta anterior, né, de muita gente envolvida, de muitas áreas envolvidas, de muitas empresas diferentes envolvidas, tudo isso significa, são muitas culturas envolvidas. Eu quero unificar, eu quero trazer colaboração. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, os nossos processos, eles não pregam, né? E eles são processos justamente por isso. A gente não prega um resultado imediato, embora tenhamos, né? Embora a gente tenha muito dado para comprovar vários, diversos resultados daquilo que a gente tem feito, mas essa não é a promessa, porque isso não é garantido, né? Isso não é o esperado. É esperado, sim, resultado ao final do processo. Nesse meio tempo, aportar valor, mostrar valor é difícil. Outro desafio, eu falei que Customer Experience nasceu lá no Vale do Silício, nasceu nas empresas de tecnologia. Então, a premissa é muito baseada em dados, né? Só que na tecnologia, né, com ferramentas como o Google, por exemplo, a gente consegue saber quanto tempo a pessoa ficou em cada página, onde ela clicou, qual é o caminho que ela fez, por que ela saiu, porque a gente consegue ter essa movimentação, sabe? Se eu tenho um aplicativo, quantas vezes na semana ela usa o meu aplicativo ou ela não está usando o meu aplicativo? Então, a gente consegue ter dados de usabilidade, de movimentação. A gente consegue jogar na tela quando tu utiliza o Uber, por exemplo, né?
chegou no lugar de destino, já está lá na tela do teu celular, do teu smartphone, a avaliação ali, as 5 estrelinhas. E como é que a gente faz isso em cenários complexos, em lugares distantes, remotos, né? Com todas essas diferentes culturas envolvidas, como é que a gente capta dado? Porque é o dado que embasa a nossa melhoria, que nos mostra onde a gente pode fazer diferente, que nos faz enxergar qual é o sentimento, né? Qual é o sentido que a gente está estimulando no cliente, para daí a gente saber, putz, aqui ele está com medo, aqui ele está inseguro, aqui ele está com pressa, aqui o drive tem que ser tempo. Captar tudo isso no nosso estilo de trabalho é um grande desafio. Tem se feito possível, mas é um grande desafio. Então, acho que relembrando, assim, resumindo essa explicação toda, seria muito a questão de, no meio da transformação cultural, em meio à dor que ela gera, como que eu mostro o valor, como que eu aporto valor nesses intervalos, e também como que eu capto dados para ir alimentando e retroalimentando todas as minhas iniciativas e conseguindo ir melhorando internamente. Com certeza, Sabrina. Muitos desafios, né? E pegando até um ponto que eu trouxe no meu Veroncast, né, sobre as tendências que a gente tinha conversado lá na ocasião, e eu trouxe que a colaboração, na minha visão e na visão da Veron, é uma tendência, né, barra já realidade em alguns aspectos, e CX, dentro desse contexto de colaboração, ele é um ator fundamental. E a gente usa muito essa frase aqui, né, que o melhor resultado de cada um não necessariamente é o melhor resultado para todos. Então, a gente usa até exemplos, né? Se a engenharia fizer o que é melhor para ela, suprimentos o que é melhor para ele, construção o que é melhor para ele, isso não necessariamente significa que vai ser melhor, por exemplo, para um projeto. E esse processo, né, que é uma construção, de fato, você precisa estabelecer isso dentro da empresa como sendo um direcionador estratégico. A Veron, dentro dos seus pilares, coloca Customer Experience como um dos pilares estratégicos fundamentais para o nosso sucesso. Existe esse processo de construir um Customer Experience dentro da empresa, ou até mesmo nessas relações, né, fora dela. Traz para a gente, assim, dicas, visões, coisas que você entende que são importantes de se considerar na hora que você vai considerar uma experiência do cliente como sendo um driver e um pilar estratégico. Vamos lá, vamos ver se eu peguei. Mas pensando sobre a construção da área de Customer Experience, uma das coisas para chegar na estrutura da Veron hoje é legal de trazer que uma das coisas mais discutidas em todos os fóruns de Customer Experience, e eu faço parte de alguns, acabei na minha apresentação não tocando nesse ponto, né, de formação e das questões, mas faço parte aí de alguns dos fóruns, sou inclusive hoje jurada do Customer Awards International, é o maior prêmio mundial aí de Customer Experience, né? Valoriza as empresas que trazem o cliente para o coração de tudo. Mas fechando esse parênteses aí, só para dizer que em todos os fóruns mesmo de Customer Experience, uma das maiores discussões é onde fica a área de Customer Experience. Em que parte da estrutura ela se encaixa, né? E aí tem muita discussão de, eu acho que é uma área à parte, mas conecta com atendimento, então o atendimento passa a responder a Customer Experience. Em outras áreas, não, eu junto isso com a área de marketing. Não, eu acho que tem que ficar muito ligado a produto, porque tem a ver com o desenvolvimento e fazer, né, já criar o produto no sentido do que o cliente vai querer, enfim. E essa pergunta é infindável, assim. E quando eu fui convidada para vir para a Veron nesse desafio de não temos uma estrutura, né? A gente nem usa essa palavra aqui, mas não temos ainda ninguém olhando para a Customer Experience dentro da Veron
mas é um interesse nosso. Na verdade, dizer ninguém olhando já era um completo engano, porque a liderança já estava, de forma geral, se voltando para olhar, mas só não tinha esse nome, né? Mas, enfim, o Davi me trouxe com a ideia de, Sabrina, nós seremos um pilar estratégico. E a gente discutindo a alocação disso, entendeu que isso tem que ficar, não tem que ser parte de nenhuma área. Mas Customer Experience tem que se ligar a todas as áreas de alguma maneira. Tem que ficar, de fato, segurando a estrutura e todo mundo tem que beber dessa água. Todo mundo tem que receber essa sustentação que a experiência do cliente dá. Então, ela é como um direcionador. E isso foi bem inovador, assim, não estou trazendo isso porque é a Verum, porque hoje eu faço parte, porque quando vocês me trouxeram, vocês já trouxeram com essa ideia de estrutura, né? Mas é claro que a gente precisava encontrar meios de fazer essa. A gente falou muito de transformação cultural, no sentido da gente promover transformação cultural nos clientes, mas eu acho que essa ideia de trazer essa visão customer-centric, né, o cliente para o centro, aqui na Verum, é de fato parte também da transformação, das muitas transformações e reinvenções e inovações que a própria Verum se propôs. E aí a gente entendeu que a gente precisava de replicadores, a gente precisava de influenciadores. Só a Sabrina, por carregar o crachá, a gente nem usa, né, agora em trabalho remoto, mas por carregar esse nome no crachá, por ter esse nome lá no LinkedIn, não seria capaz, de fato, de entregar uma boa experiência ao cliente. A gente precisa garantir que toda a empresa está alinhada nessa visão, e aí não apenas na visão, na prática, com as ações que a visão propõe entregar. E aí a gente organizou, então, os guardiões da experiência. Pessoas dentro de diversas frentes e áreas dentro da Verum, integrando diversos projetos e tribos, squads dentro da Verum, responsáveis por, de fato, guardar, e não no sentido de colocar dentro da gaveta, mas guardar no sentido de um guardião, de ser o garantidor dessas práticas. Então, essa galera começou a participar de fóruns, questionando o valor das nossas entregas para o cliente, o benefício, se questionando de como as nossas entregas estão refletindo, né, dentro dos times, olhando para os nossos stakeholders, para os nossos pontos de contato, entendendo as expectativas de cada um, tentando lá, quando eu falei na tanto relevância quanto desafio, né, a gente precisa unificar as expectativas para garantir um padrão. E aí, olhando para tudo isso, trabalhando tudo isso, acho que foi um modelo que começou a fazer a empresa inteira respirar e falar o tema. Daí, hoje, a gente já mexendo nessa estrutura, né, de novo, não, a gente vai colocar ainda mais força nisso, mas a gente não vai ter um papel guardião da experiência. A gente entendendo que a experiência agora disseminada, agora conhecida por todos dentro da organização, a gente vai garantir que olhar para a experiência é responsabilidade dos nossos líderes. E aí os líderes hoje dos projetos, chamados de POs, nossos Product Owners, eles são os novos guardiões da experiência, no sentido de responsabilidade deles, é papel a gente não usa cargo, né? Mas é papel da função olhar para o valor das nossas entregas, olhar para como isso está refletindo no cliente, olhar para como a gente tem comunicado as nossas entregas, perceber a jornada, se tem muita fricção, se tem ruído, se a gente pode deixar ela mais fácil para o cliente, mais absorvível, como a gente pode contribuir. E aí, com esse movimento de responsabilidade e a empresa inteira entendendo que a experiência do cliente ela vai muito além do NPS, essa é até uma questão, né? Porque tem muita... a gente consegue perceber até o nível de maturidade da empresa quando o NPS é o único balizador, né? E aqui na Verum a gente saiu disso, a gente tem
um NPS, acho que é legal citar, Henrique, a gente tem um NPS aí reconhecido no mercado, a gente tem algumas oscilações por conta do perfil dos nossos projetos, mas a gente está sempre dentro do que a gente chama de zona de excelência, né? Um NPS acima de 75, aí a gente está sempre garantindo isso dentro dos nossos clientes. A gente tem poucos benchmarks específicos do nosso mercado, mas o último acesso que eu tive a benchmarking pensando em consultorias de forma geral, elas estavam dentro da zona de qualidade, mas todas ali até 69, até um NPS 69, né, jamais acima de 75, onde a Verum hoje se encontra. E eu tenho certeza que isso é porque a gente conseguiu não dizer que tem uma área responsável por Customer Experience, não dizer que o NPS é o significado da experiência do nosso cliente, mas sim a gente disseminar na liderança e da liderança para todos os times e todos os sócios o que significa as nossas entregas para o cliente, o que significa a experiência do cliente na íntegra, o que é aporte de valor e como a gente deve, como e por que a gente deve se preocupar com isso. E aí essa movimentação faz com que os resultados aconteçam naturalmente. Eu tenho aí as melhores perspectivas para o avanço dessa área cada vez mais, não só na Verum, mas no nosso mercado como um todo, tendo a Verum aí como pioneira nesse sentido. Sim. Sabrina, o pessoal vai te zoar, hein? Por causa da estrutura. Porque o pessoal, a gente brinca aqui, né, que a estrutura, a palavra estrutura, a gente... É proibida. A gente fala de organização. Eu tentei dar uma corrigidinha. Você vai ver que o pessoal vai brincar com você depois. Mas eu acho que esse é um ponto importante, Sabrina, que você trouxe, né? Esse accountability, né? De olhar para o cliente, de se preocupar com o cliente genuinamente. É dever de todos, dos líderes, dos que estão diretamente dentro dos projetos, do nosso time de suporte, todos, né? Tem esse accountability. E CX não é um plug and play, né? Não é um produto de prateleira que você vai, compra, instala dentro da sua empresa e está rodando, né? Você já tem agora uma experiência do cliente interna, né? E quando a gente fala sobre essa questão, né, de Customer Experience estar em todos os lugares, né, e ter esse sentimento, acho que isso é importante também destacar. A gente trouxe a palavra sentimento muito forte, que é o sentimento que a gente proporciona, né, nos nossos clientes, mas nós mesmos internamente temos um sentimento muito forte, não só da importância disso, mas também a gente se sente muito feliz, é muito gratificante ver o cliente feliz, né, satisfeito, reconhecendo o nosso trabalho, porque nós não somos perfeitos. Genuinamente a gente tenta sempre acertar, mas a gente erra. Mas mesmo quando a gente erra, a gente aprende. E quando a gente aprende de uma maneira natural, e trata isso de uma maneira natural, isso faz com que ainda o sentimento se torne mais especial. Você já teve a oportunidade de passar por outros setores, viajou muito, você trouxe aí pra gente vários lugares que você teve a oportunidade de visitar, experiências voluntárias, né? Além desse pilar estratégico, né, de experiência do cliente, o que você entende que seria diferente o nosso CX, o CX da Verum, versus outros Customer Experience que você já tenha passado, visto? Você consegue trazer para a gente algumas diferenças, algumas adaptações que a gente teve que fazer, customizações? Porque eu acho que isso que é legal, né? Mostrar que o Customer Experience não é, sabe, uma receita de bolo, ó, leia e você, pronto, amanhã já tem ele dentro da sua empresa. Muito legal. Antes de responder só a pergunta em si, eu quero fazer mais um comentário, porque eu usei bastante a questão sentimento, até porque eu trouxe a tradução, né, o significado do dicionário de experiência. Mas é bem legal a gente ter claro e a gente sair, né? Quem estiver nos ouvindo aí, onde você estiver nos ouvindo, você ter claro que Customer Experience, apesar de olhar para como a pessoa se relaciona com o que a gente entrega, com todos os sentidos dela, Customer Experience está muito mais relacionado a resultado do que sentimento, né? É um sentimento
mensurável. É um Mensurável. sentimento que dá resultado, né? Acho que é bem legal a gente trazer isso. E aí, falando dos diferenciais, um deles eu já bem citei na resposta anterior, que é a questão de, apesar de ter o meu nome como responsável por Customer Experience na Verum, nós não temos um setor, uma área de Customer Experience, né? Pessoas de Customer Experience, os famosos CX Managers, CS Managers, as pessoas que trabalham nesse sentido. Assim, acho que um primeiro ponto é esse, a gente entendeu que para isso ser de fato cultura, para a experiência do cliente ser de fato cultura, todo mundo tem que ser responsável por e praticar, né? E saber agir com. Então, eu sou uma facilitadora. E esse já é um diferencial importante, assim, porque deu uma crise, tem uma bandeira vermelha em algum cliente, a gente identificou uma oportunidade de melhoria em algum cliente, ou pelo contrário, a gente teve um resultado incrível com feedbacks que geram cases excepcionais no cliente, a gente não vai chamar o CX Manager para resolver. Os próprios times estão focados em olhar com a atenção devida e tem em si um conjunto de ferramentas hoje para saber atuar nessas situações. É claro que parte desse conjunto de ferramentas é me acionar em alguns casos, é acionar alguns dos diretores em outros casos, mas isso é parte das ferramentas de atuação, né? A ideia de ter alguém responsável pela experiência do cliente não existe na Verum. Todos nós somos responsáveis pela experiência do cliente. Um outro ponto, eu citei o NPS, que é uma ferramenta de pesquisa, que é um dos indicadores, um dos importantes indicadores, e é sim um dos indicadores que a gente usa na Verum, mas a gente entende pesquisa como meio, não como fim, assim. Eu não preciso do NPS simplesmente para saber qual é o número do meu NPS, ou para fazer uma divulgação disso, ou para poder comparar com o mercado, mas eu preciso ouvir o meu cliente, eu preciso entender o que qual é o reflexo desse número. E aí tem algumas coisas, por que eu digo isso, né? Porque o NPS é uma ferramenta ótima, mas eu vejo em tanta empresa assim que você tem um contato com aquela marca, com aquele serviço, e tá nítido que tem um ponto ali claro de melhoria, que precisa ser melhorado. Tem um relacionamento, né? Uma ligação que você fica recebendo. Eu, por exemplo, faço assinatura de água aí de uma marca famosinha, e eles fazem toda a manutenção do meu filtro de 6 em 6 meses, e eu teria algumas vantagens, mas é tão chato algumas coisas na experiência deles que eu não consigo resolver no aplicativo, que tem que ser no telefone. É claro que esse é um ponto que eles precisam melhorar. Mas a defesa é que não, a gente não precisa, a gente tem um bom resultado na pesquisa, sabe? E aqui na Verum, não. A gente não precisa de pesquisa para poder entender que a gente tem alguns pontos de melhoria em alguns clientes. A gente não precisa de pesquisa para saber que se eu antecipar um treinamento, um conhecimento, se eu capacitar antes o meu cliente, quando ele receber aquele BI, quando ele receber aquele relatório, ele vai conseguir utilizar melhor e, portanto, se sentir mais satisfeito. É claro isso, tem coisas que são muito evidentes, sabe? E que às vezes a gente finge não enxergar porque dá trabalho mudar, porque dá trabalho melhorar, e espera que isso reflita na pesquisa, sabe? Então, a gente tem sim pesquisa com alguma frequência, a gente olha para mais de um indicador, mas a gente tem claro como direcionamento que a gente não precisa esperar a pesquisa para poder agir em alguma coisa, ou que a pesquisa, o resultado da pesquisa por si só já é suficiente. Aliás, esse é um outro ponto. Apesar de a gente ter uma rotina de pesquisas nos nossos clientes, a gente segura muita pesquisa, a gente deixa de fazer, porque a gente não conseguiu ainda dar uma resposta satisfatória o suficiente para a pesquisa anterior. Toda pesquisa precisa
ter uma resposta para quem a responde, sabe? Se ela respondeu muito positivamente, a gente precisa melhorar, dar mais visibilidade, botar mais força no que já é muito bom do nosso produto. Os pontos que na pesquisa se refletem como pontos de atenção, a gente precisa traçar planos de ação claro, com data, com visibilidade para os nossos clientes de que a gente está atuando naquilo, de que forma a gente está atuando naquilo, sabe? Validar se ele já percebeu. Então, é muito além da pesquisa, e isso eu acho bem legal pontuar. A gente ouve os nossos clientes, e isso em qualquer camada, não precisa ser só a Sabrina para ir lá e ter um feedback, mas a gente conversa, ouve os nossos clientes e ouve os clientes dos nossos clientes, porque assim a gente fortalece o ecossistema da mesma forma que eu estava citando lá no início, uma das minhas primeiras respostas aqui. Bom, acho que de forma geral seriam esses os pontos, assim, a nossa estrutura e a forma como a gente entende feedback, a relação, a devolutiva do cliente, não restrita, fiz uma pesquisa, o número da minha pesquisa é tal, tá aqui meu relatório, sabe? A atuação de CX não pode se dar isso. Inclusive, Henrique, já vou me prolongar um pouquinho mais, porque eu lembrei de um ponto que é bem importante. A gente já até questionou algumas vezes isso internamente. A gente mantém ainda a terminologia CX, né, Customer Experience, até porque é um pouco mais conhecida, ela já está um pouco mais conhecida no mercado e fica mais fácil da gente contextualizar e do cliente entender o que a gente espera por trás da área. Mas, na verdade, a nossa atuação, e falando claramente aí de como a gente se diferencia, talvez nesse sentido, a nossa atuação ela está muito mais relacionada a BX, né? A Business Experience. Porque quando eu digo que a gente ouve o cliente e aí a gente muda a nossa oferta de soluções, a gente reestrutura, inclusive, o nosso negócio. A gente recentemente mudou a nossa mandala, né? A forma com que a gente comunica, né? Deixou de ser uma mandala de soluções, de entrega de serviços, para ser um diamante. E essa forma com que a gente comunica isso é retroalimentado pela percepção que a gente vê nos clientes. A construção disso vem muito de reflexo de quais as dores que eu sei que o meu cliente tem sentido, sabe? Quais as dores do meu mercado de atuação? Então, deixa eu construir as minhas soluções baseadas nessas dores. E as soluções que eu ofereço que não estão curando dor nenhuma, eu dispenso, eu não fico preso ao que é o meu negócio, o core do meu negócio. Porque o core do meu negócio agora é o cliente. Então, eu ouço o cliente, modelo o meu negócio com aquilo que vai entregar o que ele precisa, o que é valor para ele. Então, o que a gente faz, na verdade, nem é Customer Experience, né? Seria Business Experience mesmo, é entender que o cliente é quem modela hoje o meu negócio. Com certeza. E para a gente é um desafio, né, Sabrina? Como a Vera ela é muito transversal em termos de setores, e não necessariamente todos os setores, né, eles seguem o mesmo ritmo, né, uma mesma atração nos diversos temas, seja qual for, a gente sempre está naquela eterna busca do equilíbrio, né, como é que eu consigo evoluir ao mesmo tempo que eu consigo fazer com que as pessoas entendam, né, o que a gente está entregando de valor. Então, quando a gente fala sobre Customer Experience versus Business Experience, né, todas essas nomenclaturas, esses conceitos, por muitas vezes a gente espera um pouquinho, né, até que realmente haja uma maturidade suficiente para absorver, para a gente dar um próximo passo. E aqui na Vero, né, como eu tenho puxado muita parte de desenvolvimento de negócio, de parcerias, processo de internacionalização, eu brinco que todo mundo vende, né? Todo mundo é um vendedor. Mas todo mundo é vendedor porque todo mundo é cliente. Todo mundo é cliente de alguma coisa, né? Então, essa relação de cliente é super relevante e é super empático de entender, porque todos nós somos. Se a gente, né, para e coloca na cadeira do cliente e pensa, se eu estivesse na cadeira dele, como eu reagiria, é muito mais fácil de entender. É muito mais fácil de você pegar certas nuances que você não necessariamente pegaria se você não tivesse essa cultura de sentar na cadeira dele, né?
Mas a gente está chegando no final, né, Sabrina? A gente teve já bastante coisa que a gente passou para o pessoal, em termos de conceito, em termos de dicas, né, de como que isso se aplica em termos de resultado, gera sentimento e assim por diante. Mas para o pessoal entender, assim, o que é importante para as pessoas que já têm até uma certa experiência, para as novas que estão começando a ter esse tipo de contato, o que seria importante as pessoas e as empresas ficarem atentas, né, para conseguirem realmente ter isso aplicada no dia a dia ou eventualmente nas diretrizes estratégicas, na sua visão? Eu acho que tu já deu essa resposta na tua pergunta. É mesmo? Eita, lasqueira. Tu falou de sentar na cadeira, né? E o que eu costumo dizer é calça o sapato, sabe? Veste o sapato daquela... E eu uso essa questão do calça o sapato. Teve uma exposição, quando eu morava em São Paulo ainda, isso deve ter sido 2017, talvez. Teve uma exposição no Parque Ibirapuera que era justamente isso, assim, você ia lá e escolhia, né, a depender do teu número de calçado, tinha um sapato usado, claro, tinha toda uma questão de higiene, né, você botava um propé, mas botava aquele sapato, e andava pelo Parque Ibirapuera com o calçado de alguém, lendo, todos os sapatos tinham uma cartinha com a história daquela pessoa, daquele calçado. E era emocionante entender, assim, o sapato de fato não era o que doía, né? Pelo menos no meu caso não foi. Mas é muito diferente quando você se coloca na história de alguém, ao invés de só opinar sobre. Então a gente tem, e sobretudo quando o nosso serviço é próximo do que se diz consultoria. A gente tem sempre essa mania de opinar sobre o negócio do outro, a estrutura, e aí, nesse caso, eu posso usar a palavra estrutura, porque eu estou falando de outros negócios, mas do modelo de negócio dele, dos processos dele, e claro, nos contratam justamente para isso. E a gente deve opinar sobre isso, mas a gente não deve opinar sem viver a história dele. Sem entender por que aquele processo é daquele jeito, ou por que as pessoas não utilizam o processo, o que impede da gente seguir um processo já estabelecido, por que é ruim ou por que é difícil. Então, eu acho que, assim, antes de pensar em qualquer ação mirabolante, qualquer que seja, e se o teu negócio não é relacionado à consultoria como o nosso, se for um produto, um serviço, por que as pessoas querem usar isso? Assim, esses dias eu estava ouvindo um podcast também, eu sou ouvinte de podcasts, em que o Roberto Justus falava do tempo que ele tinha o programa lá, o Aprendiz, de que chegavam ideias mirabolantes de negócios, assim, e tinha uma ideia de um negócio que era um caixão que tinha dentro um negócio diário, um negócio de celular que podia fazer chamada de emergência e um não sei o quê, porque vai que a pessoa tivesse sido enterrada viva. Isso é um assunto até delicado de citar, mas assim, o quanto aquilo era desejado, o quanto esse produto é desejado por outras pessoas, assim. Então, eu acho que antes de querer construir alguma coisa, de propor alguma coisa, de opinar alguma coisa, de vender alguma coisa, calça o sapato daquela pessoa, entende a história dela, entende o que ela está vivendo. E uma segunda dica que eu daria e que eu dou, e que quem me acompanha aqui na Veron já ouviu algumas vezes, os guardiões da experiência o tempo inteiro, é que mais fácil é igual a melhor. Sempre. A gente busca por facilidade. Então, sempre também que a gente pensar em construir uma jornada com o nosso cliente, um relacionamento, vender um produto, fazer uma oferta de alguma coisa, interagir com aquele cliente, marcar uma reunião com aquele cliente, de que forma isso facilita a vida dele? Ou quão mais fácil eu posso dizer, eu posso explicar isso que eu me proponho? Quão mais fácil eu posso deixar a atualização desse relatório, desse BI? Quão mais fácil eu posso... Porque mais fácil é sempre igual a melhor. E a gente vai perceber isso no nosso dia a dia, né? A gente
os streamings para tudo, os aplicativos para tudo. A gente tem preferido usar o cartão de crédito, porque é mais fácil do que ter que sacar dinheiro. A gente tem preferido... então, assim, acho que essa é uma dica bastante importante, assim. Além de, sabe, ouve primeiro, veste o calçado, se insere na história daquela pessoa. E tudo que tu puder fazer, tudo que tu puder ofertar, em todos os momentos que tu for te relacionar com o teu cliente, torna isso mais fácil. Isso aí. Simplicidade não é fácil. Sabrina, foi excelente. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que nos escutou, que nos ouviu, você trouxe muitos exemplos, sabe, práticos, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas que, sabe, na hora que você reflete isso, que você amplia esse horizonte, né, você consegue ver muito aplicando-se a qualquer tipo de coisa, literalmente. E uma coisa que a gente preza muito aqui, né, é sobre essa forma verdadeira, genuína, né, de se comportar, de ser, de agir, né, porque, querendo ou não, é assim que a gente consegue inspirar os outros através do exemplo. E todo o Veruncast, no finalzinho, né, a gente tem a nossa pergunta tradicional sobre a palavra parceiro de verdade, né, dentro desse contexto que a gente está aqui hoje. Sabrina, queria que você respondesse para a gente de que forma, né, a experiência do cliente, Customer Experience, ajuda no posicionamento da Verum em ser parceiro de verdade. Eu acho que é direcionar o foco para o problema. Dentro desse exemplo, né, de, cara, entende a história, ouve, calça o sapato do cliente, esse direcionamento nos faz entender o que de fato ele precisa. Ele está me contratando para essa entrega, mas o que ele quer ganhar com essa entrega? E aí eu acho que a gente conseguindo trazer essa percepção do cliente e a gente conseguindo colocar isso no nosso ecossistema todo, né? O resultado que o meu cliente espera com o que ele me contratou é isso. De que outras formas eu posso potencializar isso de acontecer? E a gente usa isso, né? A gente é parceiro de verdade na alavancagem dos negócios do cliente. Então, assim, qual é o resultado de fato que ele espera? E como eu posso alavancar esse resultado, potencializar esse resultado ainda mais? E como eu posso usar toda a rede de outros parceiros envolvidos neste projeto, nesse negócio? Algum trabalho vai dar, alguma dor de cabeça vai dar, mas como eu faço para deixar o mínimo possível e com os resultados o máximo possível? Então, o nosso foco é esse. Eu acho que é puxando o bonde para esse lado que Customer Experience ajuda aí o cenário da Verum de ser parceira de verdade dos nossos clientes. Muito bom. E tem nos ajudado muito mesmo. Em torno do Customer Experience, nós evoluímos muito e vamos evoluir muito mais, né, de uma maneira sustentável e que reflita isso de uma maneira orgânica, né, para dentro de onde a gente está inserido. Que a gente realmente tem esse desejo genuíno de que a transformação ela venha para o bem, que torne as nossas vidas melhores, né, os projetos melhores, que a gente consiga refletir isso e criar um legado dentro de um setor que, né, a gente começou falando sobre de ser tradicional, criar algo que não existe. Né? Esse vai ser um legado super interessante de contar a história que você falou muito para quem ouvir um dia a gente falando sobre isso. Mas obrigado, Sabrina, foi sensacional. E legal que a gente fale em um dia, mas um dia agora, né? Porque a gente já está construindo isso. Eu acho que isso é muito legal. Não é um futuro, é um hoje, assim. Obrigada, Henrique. Obrigada. Valeu. Um abraço, Sabrina. O Veruncast é uma produção da Verum Partners. Este programa teve o roteiro e produção de Sabrina Dummer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.